nos nossos estudos bíblicos, nós temos tido o privilégio de poder fazer um percurso do livro de Juízes, entramos agora no livro de Samuel, passamos o primeiro livro e o segundo livro. E o segundo livro é exatamente um livro que fala sobre essa transição dinástica, quando Deus estabelece a primeira dinastia de Saul, que fracassa, e Deus então escolhe Davi para ser a próxima dinastia. Dinastia é aquele governo que passa de pai para filho, monarca, né? Então de um monarca para o outro. Esse Salmo 72 que eu li aqui é um salmo que vai nos trazer assim uma visão muito importante, porque é um salmo que fecha o segundo livro do Saltério. Este destaque vocês devem saber, né, que o livro dos Salmos é dividido em 5 partes. Então temos o livro 1, o livro 2, aqui é o finalzinho do livro 2, e logo em seguida vem o livro 3, o 4 e depois o 5. Então ele é dividido, o Saltério é como que os judeus chamam de a Torá cantada, né? Que é o livro da lei cantada. Assim como o Pentateuco, que a gente chama de Pentateuco, os judeus chamam de Torá, tem os 5 livros, então os Salmos também eles são aqui divididos em 5 livros. E este aqui é o Salmo que fecha o segundo livro e fala exatamente, ele traz aqui uma última oração, e a oração pelo rei, e isso que aqui terminam as orações de Davi. Então nós vemos aqui o desejo, né, e as petições que são feitas para o próximo monarca, que vai assumir uma grande responsabilidade. Este salmo fala essencialmente de responsabilidade. Este salmo tem como característica geral, ele mostra a história futura de Israel dentro de um espelho inverso. Porque tudo quanto é desejado aqui se cumpre no princípio de todo o reinado de Salomão, uma parte do reinado de Davi, mas nós vamos ver que a dinastia davídica, que vai até o filho de Davi, ela não cumpre as expectativas do Salmo 72, mostrando que esse salmo está apontando para o filho de Davi, que não é o Salomão apenas, mas o Senhor Jesus. É por isso que no Novo Testamento nós vemos Jesus sendo chamado de o filho de Davi. É o rei ideal. Nele se cumprem todas as expectativas do que é pedido aqui, e não somente isso, né? Ele estabelecerá o seu reino universal. E isso vai ser algo extraordinário, porque nós estamos incluídos neste reino. Mas tem um período intermediário antes do estabelecimento final desse reino do Senhor Jesus, que é exatamente o reino de Deus agora, a igreja. Daí nós vamos fazer uma leitura deste salmo, mostrando como este salmo ele tinha o propósito de orientar e também pedir a Deus condições para que Salomão fosse o reflexo disso quando governasse, e ao mesmo tempo projetando isso para o reino de Deus hoje, porque hoje nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus. A expectativa do reinado se cumpre hoje na igreja. A expectativa daquela instituição mais sagrada do Antigo Testamento, do pacto de Deus com Israel, se cumpre hoje na igreja. Hoje nós somos reis e sacerdotes. Quando falo reis, falo de rainhas também. Tá? Somos reis e sacerdotes. E tem mais. Nessa condição de reis, isso mostra uma responsabilidade enorme que a liderança tem. E isso tem mexido comigo extremamente. Por quê?
porque nós estamos vivendo como sendo o espelho para o mundo do que é o reino de Deus. E então o salmista começa aqui a dizer o seguinte, eu vou aqui ler em algumas versões diferentes. O salmo começa assim, Lishlomo, para Salomão, né? Então aqui a última oração de Davi, ele pode ser traduzido como de Salomão e como para Salomão. No contexto aqui percebe-se que esta palavra hebraica ela tem na realidade a intenção de dizer que é para Salomão. Por quê? Porque o rei, quando se findam as orações de Davi, obviamente as orações aqui, a última oração de Davi é para o rei Salomão, que vai ser o seu sucessor, então de monarca para monarca. De onde vem, qual é a base e o fundamento desse reino que aqui Davi pretende que o seu filho tenha? Qual é a fundamentação? Qual é a base, a plataforma? E aí começa aqui, concede, ó Deus, ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus. Quem? De onde vem a justiça? De onde vem a retidão para que Salomão possa reinar? Qual é a origem? Qual é a fonte? Isso não é um atributo humano. Justiça e retidão são atributos divinos. E o rei justo estabelece reis na terra, ampliando o escopo, estabelece líderes na terra para que pratiquem, para que primeiro recebam dele como fonte a justiça, a retidão, a fim de reinar e espelhar o que ele é para o seu povo. Traz para nós uma responsabilidade enorme. E aí então o salmista, depois que ele fala isso, esse primeiro versículo aqui, ele é a plataforma para tudo quanto vem no Salmo 72. Daí, na sequência, ele diz, para que ele julgue com retidão e com justiça os que sofrem opressão. Então, um dos primeiros pontos que nós vamos ver aqui é, qual é a preocupação? Para que um rei é estabelecido? Um rei, na concepção do Oriente Próximo, antigo, um rei era estabelecido como se ele fosse só ele a imagem de Deus na terra. Ele era o representante divino. E todas as honras, e todos os privilégios, e tudo quanto tinha no reino, era canalizado para o palácio. Era assim a mentalidade dos reis que não eram reis estabelecidos por Deus. Quando Deus estabelece a dinastia davídica, quando Deus estabelece o seu sucessor Salomão, a intenção de Deus é promover algo que os reis ao redor iriam contemplar e ficar abismados e até cooperar, porque haveria a preocupação desse rei, primeiro, como representante de Deus, julgar com justiça, com retidão, os que sofrem opressão. Quando a gente fala assim, parece que nós ficamos assim numa espécie de... Mas isso é muito abstrato, né? Não, isso é muito concreto. O que é sofrer a opressão? Será que existem pessoas oprimidas hoje, assim? A gente fala de opressão, a gente pensa logo em opressão demoníaca. Não é nada disso. Aqui está se falando exatamente daquilo que acontece na esfera de experiência humana, em que o poderoso oprime o fraco, em que o poderoso pisa e massacra o fraco. E o rei é levantado exatamente para fazer o quê? Veio o poderoso para massacrar o fraco, o rei se coloca como escudo. Aqui não, esse é protegido meu. É exatamente isso que o salmista está pedindo a Deus que dê a Salomão, que dê ao rei, para que ele faça isso. Gente, vamos trazer um quadro, ou quadros contemporâneos, onde a gente percebe que há uma necessidade
de ser o defensor dos oprimidos. Porque, infelizmente, acontece de que pessoas que estão numa condição superior se esquecem totalmente de que ele é mordomo daquilo. Isso aqui não é assim. Dentro do povo de Deus, isso é uma responsabilidade inegociável. Aí fora, deveria ser a mesma coisa. Os governos deveriam trabalhar para o bem-estar do povo. E isso em todos os níveis, governo federal, governo estadual, governo municipal, recolhe o que vem do povo para canalizar para o bem do povo, distribuir de modo que o povo seja beneficiado. Bem, a gente pode apagar isso da memória, porque não é o que acontece, não é a regra. Mas e no nosso meio? E no meio da igreja? Aí, quando nós vemos o reinado, qual era a preocupação aqui? Olha o espelho. O reinado aqui, a intenção era que o rei trabalhasse para julgar o povo com retidão e com justiça e livrar os oprimidos. Vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Nesse ínterim aqui, o verso 3 diz que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Vocês observem bem aqui que o salmista, ele de repente introduz essa figura da natureza, mostrando que se o rei é reto, se o rei é justo, tudo vai acontecer, inclusive a própria natureza vai produzir, vai ser abençoada, porque quem é que dá a produção, quem é que dá a bênção à natureza para que ela possa ser abundante em relação àquele que habita em qualquer região? Quem determina o que é produzido? É Deus, é o Criador de tudo. Mas se o rei for justo, tudo vai contribuir para que ele seja abençoado. Mas qual é o foco? Os montes tragam prosperidade ao povo. Não é ao rei. Ora, traz ao rei. O rei é canal de bênçãos para o povo. Isso é modelo de liderança que o salmista está aqui, o Davi está desejando para o seu filho. Ele está tomado pelo Espírito de Deus aqui para fazer uma oração dessa. Para fazer uma oração. Você pensa bem, quem que era Davi? Né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era perfeito? Não, nós vamos já entrar num capítulo que vai mostrar um fracasso de Davi, como ele sofre até o final do seu reinado, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus o usa aqui, ele está mostrando o caminho que Salomão deve seguir. A gente vai ver que é um fracasso geral nisso aí. E a gente sabe por que isso tudo acontece. Mas tem um propósito, tem uma meta. Os princípios ensinados aqui estão vivos. Eles são aplicáveis em toda a época em que há liderado, mas estabelecidos por Deus. Aí nós vemos aqui que tudo vai contribuir para que haja esta abundância, para que haja prosperidade, mas o foco é o povo. Vamos ler no Salmo. Logo em seguida, volta aqui o assunto e foca no rei e vai até o verso 16. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Você observa, 2 vezes ele falou do opressor. 2 vezes ele fala aqui do opressor. Quem é o opressor? É uma figura. Ela vai se estampar de modo muito claro ao longo do Salmo. Que ele perdure como o sol. Olha o desejo, que esse rei justo, reto, que foca no povo, que vive com a mente totalmente voltada para o bem-estar do povo. E aqui é introduzido outro, né, os oprimidos. Aqui agora, os filhos dos pobres. E o opressor são as figuras que estão sendo apresentadas aqui. A bênção agora volta para a natureza.
que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre a lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos no dia do rei, nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Para que prosperidade? Para que riquezas foram preparadas, inclusive, por Davi, para que se fizesse a casa de Deus, o grande palácio que Davi, obviamente, deixa para o seu filho, e depois ele tem a condição de fazer algo muito mais magnífico, né? Os reis vieram, o rei de Tarsis veio e mandou toda uma comitiva com tudo preparado, profissionais, e custeou a construção de um grande palácio para Davi. Davi olhou para a casa de Deus e a minha casa é um colosso, mas é a casa do Senhor, uma tenda simplesmente. Né? E disse assim: eu vou te edificar uma casa. Aí o Senhor: não, eu vou te edificar uma casa. Fez um contraste. Né? E aí o que a gente percebe? A intenção aqui, se o rei é justo, há um desejo de que ele viva sempre. Isso aqui é para projetar que o Salomão seja justo, que o filho do Salomão, que o neto, bisneto, até a última geração, que haja justiça. E nisso tudo, quem vai ser abençoado? O povo de Deus. O povo de Deus. Com que extensão? Quando Deus tira Israel do Egito, o que ele promete? Ele dá todo o mapa do que eles deveriam conquistar. A terra prometida que Deus dera a Abraão, deu para eles todo o mapa. Houve uma inadimplência vocacional na época de Josué, e eles não conseguiram cumprir o desejo de Deus de dar toda a extensão territorial que Israel deveria ter. Isso se concretiza, agora nós estamos estudando, no reino de Davi. E depois se amplia ainda no reino de Salomão. A extensão territorial que Deus idealizou e deu para eles como promessa de ir de mar a mar, né? Isso agora acontece aqui. E o profeta ora dizendo: governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até aos confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Mostrando aqui que quando o reino de justiça fosse estabelecido, a bênção que iria ser espalhada não ficaria só concentrada no palácio, mas iria ser espalhada por todo o povo, e iria ir além das fronteiras. A relação internacional de Israel com as outras nações seria uma relação tal que as nações iriam ser tributárias a eles. E nós estamos vendo isso no estudo do segundo livro de Samuel, como isso está acontecendo no reinado de Davi. E isso se amplia no reinado de Salomão. Por conta de quê? Porque Deus tinha um propósito de estabelecer um reinado na terra que fosse modelo para as nações. Modelo. E aí diz aqui mais o texto: que os reis de Tarsis das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Vocês vão lembrar logo à frente o que acontece quando a rainha de Sabá vem de longe trazendo presentes para Salomão. Chega lá, fica deslumbrada com o que ela vê, a casa do rei, o palácio. Ela ficou assim abismada com tudo que viu. Né? E aqui é um salmo que está aqui numa perspectiva de uma oração que é profética. E isso acontece, e chega lá e olha o modo como os servos de Salomão, né, se portavam, se trajavam, como eles sentavam, a educação, a fineza dentro do palácio. Foi realmente algo assim encantador, que ela deve ter saído dali testemunhando em toda a parte o que ela viu. Testemunhando. E tem mais aqui, o salmista prossegue dizendo: incline-se diante dele todos os reis e sirvam-no
todas as nações. Estão vendo no estudo que a gente está fazendo como os reis estão se inclinando diante de Davi, como há uma atração e reconhecimento da autoridade e do poder que foi estabelecido ali, porque o Senhor estava com Davi. Que coisa! Todos prestando atenção, virou o foco, aquele paizinho ali virou o foco de todas as nações. Por quê? Porque Deus estava estabelecendo um reino reto e justo. Logo em seguida, vocês observem bem que desta parte, né, da relação internacional, o Salmo volta para dentro de casa. Por que isso? Para que os reis vão servir ao rei? Para que a natureza vai servir ao rei? Para que todas as riquezas das nações convergirão para o rei? Qual é o objetivo disso? Versículo de número 12. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Olha o foco. Isso é modelo para nós? Isso é modelo para nós. Por isso que esse salmo, quando ele vai, nós vamos vê-lo na perspectiva do cumprimento histórico, pouco dele acontece na dinastia de Davi. Mas essa dinastia, ela culmina no filho de Davi, que é o Senhor Jesus, e ele então estabelece a sua igreja. Agora, isto tem que se cumprir na igreja. Isso tem que se cumprir no nosso meio. E não sei se vocês estão percebendo que Deus está fazendo uma coisa diferente. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem olhos para ver, está acontecendo uma coisa diferente na obra de Deus. Se estão percebendo ou não, Deus está fazendo. E quando Deus faz, Ele não pergunta a mim se eu posso fazer. Não, Ele faz. Ele simplesmente realiza. Vejam bem, o foco aqui é: o rei recebe as riquezas das nações, recebe as riquezas da natureza, mas o foco é abençoar o povo. Abençoar o povo. Ele resgata da opressão, melhor, antes aqui. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva, dos livra da morte. Ele os resgata da opressão, novamente a palavra, e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Então o rei recebe da natureza, o rei recebe dos reinos ao redor, quando ele tem um coração reto para ser representante de Deus no meio do povo de Deus. Quando ele é levantado por Deus para representar o Senhor e pratica a justiça e a retidão no meio do povo de Deus. Para nós líderes, na igreja, que somos o prenúncio desse reino de Deus, lembra quando Jesus chega? O reino de Deus está entre vós. Depois o reino de Deus está dentro de vós. E aí a gente pergunta, cadê o reino de Deus? Se é o reino de Deus, tem que ter isso aqui. Tem que ter quem se preocupe com o pobre, tem que ter aquele que se preocupa com o fraco, tem que ter aquele que o Senhor ache lugar para poder enviar para ele, a fim de que ele distribua para a bênção do povo de Deus. Aleluia. Esse é o foco. Nós não temos recebido muito mais porque ainda não aprendemos essa lição. Mas devagarinho, quando a gente começa a aprender, aí a gente vê que o aliado do rei é exatamente aquele que se preocupa com o povo. Aqui não se fala no palácio do rei, aqui não se fala no bem-estar do rei, aqui se fala num rei estruturado, justo e reto, simplesmente para ser o representante de Deus na terra. E esse representante de Deus tem que estar focado em quê? No oprimido, no fraco, no pobre e naqueles que estão sendo oprimidos pela violência.
E diz mais aqui: tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente, e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Vocês percebem bem? Tudo aqui é sobre o rei, riquezas da natureza. Primeira, a riqueza é ele receber de Deus esse atributo: retidão e justiça. Depois, a natureza trabalhando em seu favor. Depois, as nações ao redor trabalhando em seu favor. Mas ele é o canal para trazer tudo isso que vem para o povo de Deus, para trabalhar em favor do pobre, do necessitado, daquele que está oprimido, daquele que está sofrendo violência. Este é o foco. Esse é o modelo de liderança para a igreja. O Salmo está aqui mostrando o modelo de liderança para a igreja. E se você prega isso hoje em dia, parece até que você vira um extraterrestre. Porque isso aqui é coisa que vai ser cumprido lá é escatológico, isso vai lá para o fim do mundo, quando Jesus reinar. Não, isso aqui é para hoje, para aqui e agora. É esse o propósito de Deus. E aí, irmãos, vejam bem: ora a oração, haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando nos altos dos montes, floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por intermédio dele, por meio dele. Observa bem, este salmo, ele nos traz a responsabilidade, como líderes que somos, de sermos esse tipo que está sendo pintado aqui. Termos retidão, termos justiça, para que Deus possa encontrar lugar em nós para abençoar o seu povo. Para abençoar o seu povo. Hoje eu estou encantado, porque hoje eu vi uma coisa assim impressionante. E eu estava aqui sentado lendo a história, né? E vi na mente esse salmo: o pobre, o fraco, o oprimido. 3 expressões. E lembrei de uma família que agora o Senhor, depois de outras 4, está abençoando. Uma família pobre, necessitada e até oprimida. Oprimida pela família. O irmão, você é um doido, rapaz, entrar nessa igreja. Você é um maluco. E agora fica aí um filho atrás do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você está louco? E a opressão em cima dele. 11, 12, 13, 14. A família, né? Você é louco, rapaz. Sai dessa igreja. Que igreja é essa? Que negócio? Ele teve que se afastar. Teve que se afastar. Pobre, fraco, oprimido. Cadê o rei? Cadê o rei? Cadê o líder do Salmo 72? Você percebe? Esses quadros nós temos de mudar. Esses quadros nós temos de mudar. Como é que vamos mudar esse quadro? Se você se coloca na condição de ser alvo dessas bênçãos que o salmista orou aqui, o Senhor começa a trabalhar. Deus começou a trabalhar conosco. Deus nos deu um desejo. Quando vimos aquela família numerosa, nós nem sabíamos da opressão, nem nada do que estava acontecendo, nada. Deus colocou no nosso coração um projeto. Negócio assim que vou te dizer, viu? Um projeto. Nós temos que tirar essa família dessa opressão. Nós temos que mudar esse quadro. E aí tem o meu... já é quase o meu alter ego aqui, né? A gente vê desenho e manda para o pastor Luiz Antônio. Não. Faz uma planta de uma casa aí para a gente poder tirar aquela família de onde eles estão, porque eles têm que morar numa casa melhor, numa casa decente. Aí ele senta lá, o Espírito Santo, né, move ele lá. Vamos lá, compramos um terreno. Eu estou agora mostrando a praticidade do Salmo.
Né? Porque o aspecto, a gente fala assim, é bom trabalhar o salmo no aspecto escatológico e julgar isso lá para o futuro. Hoje, agora. Ele vai, senta, faz a planta. Pastor Vanilson, né? Perguntei, pastor Vanilson, uma família com 14 filhos tem que ter uma casa mais ou menos com quanto? Ele, no mínimo 6 quartos. Aí eu falei, pastor, no mínimo 6 quartos. E deixei com o pastor Luiz Antônio. Daqui a pouco o pastor Luiz Antônio apresenta uma planta. Compramos um terreno, 10 por 30, né? 10 por 30, compramos um terreno, aí ele fez uma planta, 2 andares, pastor, não dá, senão vai ficar muito longa, 2 andares. Aí fez o projeto, aí quando ele somou tudo, fez os cálculos, cálculo estrutural, ele calcula tudo, né? Um engenheiro daqueles, né? Ó, o projeto vai ficar mais ou menos nisso aqui, ó. Aí eu olhei assim, o valor, nosso Deus. E agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Correr do projeto? Executar o projeto. A prova de que Deus manda fazer, quando Deus falou para nos usar, para tirar aquela família daquela situação de pobreza que elas estavam vivendo, Ele manda e você simplesmente obedece. Ele já falou para nós, quando eu mandar, não pergunta como é que vai fazer, não. Faça, porque eu estou mandando. E aí nós lançamos a mão na obra. E Deus nos honrou que não faltou nada e a casa está pronta. Eu vou dizer para vocês, hein? Você dá um pulinho na Zona Sul, lá na Barra da Tijuca, lá em Copacabana, olha as casas lá e depois vai lá conhecer a casa do casal que vai receber no dia 17/6, agora no próximo sábado, a sua casa própria. Não é minha casa, minha dívida, não. Tá? É minha casa paga, quitada e montada. 7 quartos. Ele já aumentou mais um. Tem 2 sobrando para esperando as próximas sementes. Porque o 15º já vai nascer. Esse mês de junho, provavelmente já vai nascer. E o bercinho já está lá esperando. Se você quer ver uma casa bonita, dia 17 você está convidado. Vai no Jardim Paraíso. Primeiro você roda o Jardim Paraíso todo. Depois você vai lá, quando você chegar e ver aquela casa, vai falar assim, o quê? É Deus que faz isso. É Deus trabalhando pelo fraco, pelo pobre, pelo oprimido. A família vai lá. A família está convidada para ir lá ver agora. O doido, o maluco, que essa igreja fica mandando você não evitar filho. Essa igreja não pode evitar filho. Não pode não. E não deve não. Hoje Deus está honrando aquela família. É a mensagem desse salmo, irmãos. É a mensagem desse salmo aqui. Quando o Senhor, o que acontece? Quando há justiça e retidão no coração do líder, o Senhor manda o recurso. Manda o recurso. Mas manda mesmo. E aí, o que está oprimido, o opressor não tem mais espaço para oprimir. Não tem mais espaço para oprimir. Isso aí, passava uma opressãozinha lá de vez em quando. Esse carro velho, rapaz, esse carro velho, que carro velho é esse? Eu não conheço. Esse negócio, tira isso daí e tal. Eu era oprimido. Acabou a opressão. Glória a Deus. Carro novo. Estou lá nos Estados Unidos, mas eu estou ligado lá no trono. Quando vem lá do trono, troca o carro, dá um carro novo. Eu ia consertar o carro dele. Aí você falou, não, dá um carro novo para ele. Glória a Deus. Aí a natureza vai trabalhar para poder produzir prosperidade para o povo. Aí eu falei, gente, como é que eu vou dar um carro novo agora para o pastor Roberto? A gente acabou de fazer, nós tínhamos terminado de fazer uma casa e doado para uma outra família, toda montada também, paga, viu? Não é minha casa, minha dívida não. Paga, quitada, montada, você deve estar acompanhando e vendo, né? Chego lá na minha outra casa, aí vou lá nas cartas, lá daqui a pouco eu abro, opa, um cheque. Beleza. Aí abro outro, opa, 2 cheques. Meu Deus, $10 mil. Multipliquei por 5, 50 mil. Já estou com a metade do dinheiro no bolso.
Já estou com a metade do dinheiro do carro do pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus trabalha e envia o recurso. Para quê? Para você ser mordomo. Se Deus encontrasse uns 100 assim, a gente revolucionava esse mundo. Foi aquilo que dai 100 homens que não temam a nada, a não ser a Deus e ao pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Foi John Wesley. Exatamente disso que nós estamos precisando nesse tempo. Aí o pastor Jair falava: você não dá é porque você não tem, mas você não tem é porque você não dá. Filosofia jairiana. Você não tem é porque você não dá, é porque você não tem, mas você não tem é porque você não dá. Irmãos, graças a Deus, que festa foi lá no dia que a gente foi poder dar o carro para o pastor Roberto Brito. Acabou a pressão. Acabou a pressão. Vai estar com o vermelhinho dele, tudo novinho, bonitinho, dirigindo para cima e para baixo. Que alegria que nós ficamos no dia. Veio o dono da agência. Todo mundo queria saber que negócio é aquele. Uma pessoa compra um carro à vista, e dá de presente para outros. Vocês não estão vendo isso aí? Isso é reino de Deus. É isso aí que é reino de Deus. A gente pregou o evangelho ali sem precisar ficar gritando nem nada, só com as ações. Jesus disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. No finalzinho ele fala: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aí é bom demais. Quando se fala aqui acerca do reino, que oram, façam orações por ele continuamente. Toda madrugada tem gente orando por mim. Graças a Deus. Tem lá que daqui a pouco, quando acorda de manhã, pastor, essa madrugada já oramos pelo pastor. Todo dia. É pastores, todo dia, essa madrugada já oramos pelo pastor e pela igreja de Filadélfia. Glória a Deus. Um mau líder, todo mundo quer que ele morra logo, não é isso? É assim mesmo? Não, um mau líder, meu Deus, morre logo, samba. Um bom líder quer que viva para sempre, que, não é, que vá de eternidade. Fica, né? É exatamente assim que acontece. E fechando então a nossa palavra aqui, nós vemos o seguinte: sejam aqui, o Salmo dá essa perspectiva da visão periférica, cognitiva, traz lá para a palavra que Deus deu a Abraão, porque ia passar ali pela dinastia davídica. Em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Aí o que acontece? Chega aqui e diz: olha, sejam abençoadas todas as nações por meio dele. Vem lá de Abraão, retoma essa promessa em Davi, passa por Salomão e lá na frente culmina com o filho de Davi. E diz mais, para finalizar: e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Você viu uma coisa maravilhosa lá? Foi encantado, né? Gente, vocês vão ficar encantados quando vocês virem a casinha do casal, do Leandro e da Débora. Vocês vão ficar encantados com detalhe, com cuidado, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Tem suíte para o casal, suíte separada só para as moças e mais 5 quartos para os rapazes. Eles só estão ocupando 3 ainda. Tudo com caminha, colchão, guarda-roupa. Agora já compraram lençóis, travesseiros, fronhas, cortinas. Tá um colosso. Eu estou dando só para você. Se você tiver curiosidade, vai lá para ver. Eram pobres, já não são mais. Subiram para a classe média. Média alta. Média alta. E você vai naqueles grandes apartamentos lá, o pessoal tem 25 anos para pagar. Na Zona Sul, lá, apartamento, casa, compram lá 25 anos pela Caixa Econômica, 30 anos. Ali não, quitado. Escrituras na mão, casa própria. Gente, é isso que é reino de Deus. É isso que nós precisamos viver para que o mundo veja. Quando a gente testemunhar, a gente tem o que mostrar. Qual é a diferença que tem? Eu estou hoje participando de um grupo que
Desse grupo tem a nata, a elite dos pastores da Assembleia de Deus. O que Deus está fazendo ali dentro daquele grupo ali, as coisas que Deus tem mostrado para eles, é de abismar. É de abismar. É coisa que eles nunca viram. E isso é restauração. E assim está cumprindo aquilo que o Senhor falou. Ungido, tu és um grande representante da minha obra. Te levantei para uma grande obra, para realizar um grande feito. Está acontecendo. Eu já fui a pé do Jardim Sumaré até a igreja de Acari, lá de Acari, porque não tinha dinheiro da passagem. Jardim Sumaré, alguns nem conhecem, né? Bem, São João de Meriti, mas é bem distante. Jardim Sumaré, Vila São José, Jardim Íris, depois vem Vilar dos Teles, depois vem São João, aí desce ali, desci a pista ali, fui lá, quando cheguei lá na linha verde, subi até chegar em Acari, a pé, porque não tinha dinheiro de passagem. Hoje eu moro nos Estados Unidos. Hoje eu sou cidadão americano. Hoje eu vou para a igreja de Range Rover Velar. Hoje eu moro numa mansão. Mas não esqueço do pobre. O pobre tem de Deus. O Senhor falou para nós, por que tem que sofrer? Às vezes alguns pensam, não, ele está assim porque tem que passar por isso mesmo. E não faz nada, não se movimenta. Não. O Senhor falou, não tem necessidade. Eu o permito para provar o vosso amor. E aí o que o Senhor falou para nós? Fechando. Que o primeiro dom que ele ia derramar na igreja é o dom do amor. Daí nós chamamos esse projeto de Projeto Dom do Amor. E o amor na prática, vocês no dia 17 estão convidados para participar. Vocês vão ver cada detalhe ali, porque o pastor Luiz é detalhista, né? E a Lídia é detalhista, ela comprou toda, roupa de cama, tudo, é coisa de panelas. Eles são detalhistas, o negócio tem que ser. Ele não faz. A cozinha lá está mais bonita do que a sua aí. Está mais bonita do que a dele, a cozinha do irmão. A dele agora vai ser reformada. Cai dele, né? No segundo semestre, reformar aquela cozinha. Que nada, eles não estão nem aí. Eles estão entregues no reino de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos homens aquilo que vocês gostariam que fosse feito a vocês. É assim que funciona a coisa. Gente, para nós vivermos isso, pronto, a restauração abala o mundo. Que o Senhor derrame esse amor no nosso coração. Que este amor, sublime amor, canta aí, é bonito. E transformou o meu viver. Amor transforma mesmo. E fez feliz. Fez viver. E este amor de Deus verdade eu viver. E este amor sublime amor. Derramado em todos os nossos corações. E quando a gente ama, irmão, a gente quer fazer os outros felizes. Eu sou pastor de uma igreja que gosta de me fazer feliz. Mas quando eu vejo os membros da igreja, eu também trabalho para fazê-los felizes. Vamos usar a concordância. Chega um, coitadinho, está lá, chegando, não conhece nada, todo perdido. Ele está a pé, vamos lá na loja, vamos tirar um carro. Tira um carro 0 km e entrega para a ovelha. É assim que a gente está trabalhando lá.
É assim que a gente está funcionando lá. Quanto mora onde? Eu tenho uma casa, vai morar na minha casa lá. Eu estou com outra, eu tenho duas, então mora na minha outra. É assim que a gente está vivendo. Porque o amor de Deus está inundando o nosso coração. E a gente não tem apego ao vil metal. Ele é vil quando ele é mal utilizado. Mas quando ele é bem utilizado, ele é precioso. Não é o dinheiro que é a raiz de todas as espécies de males, é o amor ao dinheiro. Quando Deus desprende a gente de amor ao dinheiro, aí a gente gasta com o nosso próximo, faz pessoas felizes e o nome do Senhor é glorificado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.